Estamos começando mais um podcast Além do Jaleco, um podcast totalmente rico em informações médicas e também responsável por trazer grandes profissionais da medicina para a gente conhecer um pouquinho mais além do jaleco. E não diferente hoje, estamos aqui com grandes profissionais, o Dr. Gustavo Nardini e também o Dr. Ricardo Pimentel. É uma alegria tê-los aqui, obrigada pelo tempo de vocês, eu sei que é riquíssimo, né? E a gente está muito feliz com a chegada de vocês aqui, para esse bate-papo. E eu queria saber um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade para se apresentar, dizer aí qual a especialidade de vocês. Olá, meu nome é Ricardo Pimentel e eu posso dizer que eu sou um daqueles casos assim que não tinha um plano B a não ser a medicina. Ou talvez não faria algo tão bom ou com tanto amor como eu me dedico a essa área. Então, eu sou ginecologista, obstetra de formação. Acabei optando pela parte da reprodução humana muito por influência familiar, né? Temos dois tios ginecologistas, um deles pioneiro, realizador do primeiro bebê de proveta do centro-oeste, centro-norte brasileiro, na verdade, que acabou me fazendo ter essa tendência para o lado da reprodução humana, e hoje acabo dedicando 100% da minha vida, do meu tempo, exclusivamente à reprodução humana, aos papais aí que têm dificuldade de ter um filho, ou para as inúmeras opções de tratamento que a gente tem, como congelamento de gametas e etc. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Sou de Goiânia, Goiás. Uau! E vim para a gente compartilhar essa experiência aí no dia de hoje. Legal, a gente está em São Paulo. Diretamente de Goiânia. Bom dizer, É um né? prazer. Bom dizer. E eu sou o Dr. Gustavo Nardini, também sou médico especialista em reprodução humana assistida. Minha trajetória, acho que a gente compartilha muito, eu e o Dr. Ricardo, em alguns pontos aí da nossa carreira até então. Eu também sou de uma família um pouco diferente da dele, nunca tive influência na família da área da medicina. Meus pais sempre foram empresários, mexeram com outras atividades que não nada relacionado à medicina. Não tenho familiares próximos também relacionados à medicina, mas é uma coisa, eu acredito muito na medicina. Ela é, de fato, uma vocação. E eu acho que eu também nunca tive dúvidas de que era isso que eu queria fazer. E dentro da medicina, os anos foram passando, me formei, optei por me especializar em ginecologia e obstetrícia, inicialmente porque eu era apaixonado pela obstetrícia, eu gostava muito de trazer bebês ao mundo, de dar vidas novas, e sempre foi algo que me encantou. Segui muito tendencioso a seguir a área da obstetrícia, mas em um dado momento da minha formação me deparei com a reprodução humana e foi assim, amor à primeira vista mesmo, porque eu identifiquei que além de eu poder fazer obstetrícia, que é uma coisa que eu gosto, eu ainda tinha a oportunidade de ajudar aqueles casais na pré-concepção, aqueles casais que estão com a dificuldade de engravidar e não só na gravidez e no parto em si. Então, eu comecei pela obstetrícia, mas acabei parando na reprodução humana. E hoje, o meu foco também é 100% dedicado à reprodução humana. Faço um pouco de obstetrícia ainda, mas é pouco. São só alguns casos selecionados, pacientes que já têm um histórico comigo na clínica, e hoje eu realmente dedico meu tempo integralmente para ajudar a fazer novas famílias. Perfeito, perfeito. Eu queria entender um pouquinho, já ainda falando aí do período de escolha de vocês, né? Da profissão de vocês. Como que foi a época de cursinho? Conta aí pra gente. Bom, medicina, acho que cada um aqui vai ter uma história bem peculiar, porque geralmente a gente pode escutar de tudo nessa trajetória. Sim, sim. Bom, medicina, eu acho que principalmente um pouco antes da nossa geração, né, Gustavo? Mas ainda pegando a nossa geração ainda, foi sempre muito concorrida. Então exigia muita dedicação do aluno e lá em casa era muito da parte de disciplina. Então era disciplina, disciplina, disciplina. Então era meio que já costume, já abdicar de algumas viagens, de algumas férias para dedicar isso, e eu acredito que esse é o caminho de sucesso. Sim. Mas o que tem de peculiar na minha história é que quando eu termino o terceiro ano, do nada eu coloco uma coisa na minha cabeça. Só serve para mim se for Universidade Federal.
E aí eu presto as 3 principais que eram meus objetivos, vou para a segunda fase em 2 delas, não fui na terceira e não passo por 2 pontos em uma e 3 pontos na outra. Simplesmente eu viro pro meu pai e minha mãe e falo, não quero mais medicina. E falo para minha mãe que vou trabalhar com meu pai na época empresário, mexia no ramo de carros, etc. E deu para mim. E aí foi todo um trabalho emocional para minha mãe me convencer de ir para o cursinho 6 meses. E naquela época quase não tinha vestibular, só tinha vestibular uma vez por ano, no final do ano. Tinha uma faculdade particular em Minas que tinha acabado de abrir um vestibular no meio do ano. Minha mãe faz a inscrição escondido, inventa uma história que a gente ia passear, porque meu pai tinha parentes na região. E chega lá e eu tinha que fazer a prova no outro dia. Aí eu acabei passando em terceiro lugar e ela me convenceu de fazer a matrícula. Foi o que me salvou. Olha. De continuar a medicina. Mas realmente tem esses desafios aí. Essa escolha não é muito fácil de se fazer e realmente tem que ter empenho e dedicação. Sim, sim. E a gente, depois que entra na medicina, entende que é uma dedicação pro resto da vida. Né? Que a gente só iria continuar o que já havia dedicado ali no período do cursinho. Sim, era só um treinamento só um inicial. E um treinamento bem leve. Bem leve. Porque acho que o meu realmente parece com a história dele, também foi a medicina, acho que eu sempre, desde que eu entrei no colegial, que a gente toma um pouco mais de consciência dos nossos gostos, dos nossos objetivos e tudo mais, a medicina sempre foi, do primeiro colegial em diante, foi o meu grande objetivo, eu nunca tive dúvida que era isso que eu queria fazer. Tive oportunidades outras também, meus pais eram do ramo de empresários, tinham empresa, podia ficar na empresa familiar e etc e tal, mas não era o que me agradava, não era o que me motivava. Então, foi uma escolha muito pessoal mesmo, não houve um direcionamento de nenhuma parte, assim, realmente foi um desejo meu. E aí, sabendo já dos desafios, porque realmente na nossa época era muito concorrido, eu também fui estudar, abdiquei de muitas coisas já desde de novinho, né? Porque a gente pensa uma pessoa que está com 15, 16 anos entrando no colegial, ali, ter essa, acho que maturidade, responsabilidade de entender que às vezes a gente precisa abdicar de algumas coisas para algumas conquistas na vida, e não foi muito diferente. Prestei a faculdade, também passei numa faculdade particular inicialmente, não foi nada que eu não tinha aquela cobrança comigo mesmo de que eu tenho que fazer uma faculdade pública, isso e aquilo, e existia a possibilidade, não era algo inacessível, então eu fiz, realmente, hoje se a gente compara até questões de valores de universidades particulares naquela época com a atualidade, é totalmente discrepante, ainda que a gente vá aplicar fatores de correção do que seja, de inflação, isso e aquilo, os preços de hoje realmente são muito diferentes da minha época. Então, foi possível fazer a faculdade de medicina num ambiente particular, e aí foi exatamente o que ele falou. A partir do momento que entra na faculdade, você percebe que, na verdade, você estava só no comecinho de uma história que ia requerer muito mais abdicações ao longo da jornada, da vida. E foi assim, ver família indo para aniversários, casamentos, e você não pode participar. Mas eu acho que quando você faz porque você realmente gosta, não é nem que você abdica, aquilo já é meio que natural, você nem não pensa sobre o que você está perdendo, né? Muitas vezes. Então, é muito natural, assim. A gente até tem que tomar cuidado para a gente não ser totalmente, sabe, a gente desviar 100% do nosso tempo para aquilo, porque quando você ama a medicina, realmente é muito difícil você não se envolver e a hora que você menos espera, você está dedicando 100% do seu tempo para aquilo. Sim. Então, você mesmo tem que fazer um trabalho de se policiar, de colocar limites, que é uma coisa que a gente estava conversando até quando a gente estava vindo para cá, de se impor alguns limites para
permitir viver outras experiências além da medicina. Então, Perfeito. eu acho que é uma trajetória muito comum a médicos de gerações mais antigas da nossa. Eu acho que a tendência agora da geração mais nova está mudando um pouquinho. Eu acho que eles vêm com uma pegada um pouco diferente, as Tem uma regras... flexibilidade, né? Com certeza, Uhum. tanto na faculdade quanto na residência, as regras da residência evoluíram muito. Hoje em dia existe uma carga horária pré-determinada, você não pode ultrapassar mais do que X horas por semana de dedicação. Na nossa época não existia essas leis, essas regras, então residência era literalmente Quase viver um no trabalho hospital. escravo. Era viver no Mas que hospital. a gente gostava. Mas que a gente gostava, e não sei até que ponto isso não nos diferenciou e não abriu oportunidades pra gente. Então, é difícil a gente comparar. Eu acho que essa geração que está vindo, eu tenho parentes, hoje eu tenho um sobrinho que faz medicina, é um contexto muito diferente do que eu vivi. Vamos ver o que vai acontecer daí para frente, se são gerações que vão perpetuar a responsabilidade, a maturidade, o trabalho, ou se algo vai se perder nesse meio de caminho, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei imaginando assim, né? Tanto na época do cursinho, da faculdade, teve algum desafio assim, apesar de vocês trazerem, de fazer isso por amor e de quando é feito com amor, não se pensa em desistir, mas não teve nenhum momento assim que vocês acharam, nossa, olha, tá penoso. Eu desistiria agora. Não teve nenhum momento, assim, na faculdade, no cursinho, nenhuma... Até hoje, assim, na trajetória de vocês? Acho que os momentos são vários. É. Inclusive, eu conversando com o Gustavo mais cedo, a gente estava comentando sobre alguns deles. Bom, mas eu acho que, assim, a gente não pode colocar que isso é só uma realidade do curso de medicina, né? Claro, Da faculdade de claro. medicina. Eu acho que a vida, ela é um desafio. Todos né? os dias, Tem uma das frases que eu gosto, que é resolvido um problema, espere por outro, né? Sim. Acho que faz parte do nosso aprendizado e eu acredito muito que nós estamos aqui inseridos numa escola para aprender algo ou fazer diferente alguma coisa. Então, eu tive alguns obstáculos. Por exemplo, faltando um ano e meio para minha formatura, minha mãe desencarna com câncer de ovário, uma situação muito dramática, porque minha faculdade era em Minas, meus pais residiam em Goiânia e a gente era muito apegado, mas a vida te dá um limão, você pode escolher chupar o limão azedo ou fazer um suco, uma boa limonada, né? Eu tive que me reinventar nesse processo aí, até para dar sequência, porque quando você tem um obstáculo, seria muito interessante se a vida parasse, né? Para você resolver esse obstáculo e depois continuar. Mas não é assim, né? Tem que ser... O mundo não para. Ao longo do processo, né? Então, e aí logo depois, faltando um ano para formatura, eu perco o meu melhor amigo de sala. Nossa. Ele teve uma meningococcemia. De repente, o cara era um touro super saudável e era o cara que, assim, foi meu primeiro amigo assim que eu cheguei na faculdade. O que é isso que você falou? Ele teve uma doença que chama meningite, né? Ah, tá. É uma transmissão de uma bactéria e que é raro, mas grave quando acontece. E foi assim, questão de 3 dias. Internação até o desencarne foi questão de 3 dias. E a gente vai superando isso daí, né? Vai enfrentando. Depois você cria uma pele grossa para enfrentar um mercado que não é brincadeira. Eu vim contando para o Gustavo, eu passei na residência dos meus sonhos, que era Santa Casa de Belo Horizonte, onde eu havia feito o internato, já conhecia todo mundo e meu objetivo era ali, fazer residência ali. Passei, comemorei, mas uma outra intercorrência familiar me levou para que eu voltasse para a cidade natal, que era Goiânia. E a gente vai readaptando e tá tudo certo. Levanta a cabeça e... Eu costumo dizer que nós não somos, nós estamos alguma coisa, né? E assim, eu acho que a gente tem que aprender a florescer onde você foi plantado. Então, se as circunstâncias te levaram ali, é porque é ali que é para você estar, é ali que você vai fazer a diferença. Tem uma coisa de sincronicidade, né? Exatamente. Tudo tem a hora certa. Sem dúvida. E, sem dúvida nessa trajetória aí, 6 anos de faculdade,
3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia. Depois, tanto eu quanto ele tivemos a oportunidade, ou criamos a oportunidade de ir para fora do país para poder especializar naquilo que a gente gostava e da maneira como a gente desejava. E são inúmeros desafios e sem dúvida, acho que é humano e é impensável você não se deparar com algumas situações que você não vai pensar em desistir, em jogar tudo pro ar, ou pegar e falar assim, não, eu só quero ficar aqui do jeito que tá, porque eu vou ter que, vai ser muito transtorno, muito esforço, eu vou ter que mexer em um monte de coisa na minha dinâmica de vida que já tá começando a se organizar. Eu costumo brincar com os amigos, familiares e quem me conhece um pouco, convive comigo, que eu cansei, mas eu continuo fazendo. Então, não sei se é um vício de zerar ou ter aquela impressão de que você está zerando a vida de novo para começar do zero. Zerando para começar do zero. Sim. E foram muitas vezes assim, desde que eu entrei na faculdade, mudei de cidade, fui fazer a faculdade, depois passei na residência, novamente outra mudança, outra cidade, iniciar do zero, acabei a residência, outro país, outra cultura, começar tudo do zero de novo, chega do país, de novo para o seu país, onde você não está inserido no mercado de trabalho, as pessoas não te conhecem, você não tem o respeito dos pares, as pessoas não viram o seu trabalho, elas não conhecem nada sobre a pessoa, Gustavo, e não conhecem sobre o seu profissional. Então, você tem que ganhar essa confiança, é um reinício novamente. E aí, foram projetos aí ao longo dos últimos anos que... começando tudo de novo, do zero. Então, assim, muitos desafios, inúmeros desafios, mas eu também acredito que se você... se coloca à prova e recebe esses desafios, ou essas intercorrências que aparecem no meio da vida, e você tenta identificar o que você pode aprender daquilo e como você pode evoluir a partir daquilo, se torna mais fácil. Não que seja algo simples, é difícil cuidar da saúde mental. A gente hoje fala muito do cuidado com o cuidador, né? Porque a gente hoje, a medicina, querendo ou não, a gente presta um cuidado a outras pessoas. Quem cuida de quem cuida, né? Exato, e quem cuida de quem cuida. Não se aplica só a medicina, enfermagem, fisioterapia, várias áreas da saúde, né? A gente precisa ter essa parte espiritual, emocional e tudo mais muito desenvolvida, e nunca ela pode ser deixada de lado. Ela tem que caminhar com a gente em cada momento, em cada trajetória, sem colocar isso de lado, porque senão realmente a pessoa não aguenta. Ela não aguenta, uma hora ela espana, uma hora ela comete um suicídio, o que acontece muito, uma hora... e é isso. Então, você tem que ter esse trabalho também espiritual, emocional muito bem feito e sempre, assim, tem que ser constante, não dá para deixar de lado. E isso acaba também, acho que na nossa prática no dia a dia, acaba até facilitando ou nos aproximando das nossas pacientes, porque as nossas pacientes hoje é um perfil muito específico que vem com uma carga emocional muito grande, que vem com uma carga também da parte da saúde mental muito importante, pelas frustrações, pelas dificuldades que ela está enfrentando em realizar um sonho, porque querendo ou não, nós trabalhamos com sonho hoje, então a gente precisa ter esse cuidado. Mas os desafios são eternos. São eternos, né? Até continuando, se você me permite? Claro! Continuando nessa parte dos desafios, eu vou comentar um pouquinho da minha experiência fora do Brasil. Acho que é interessante o Gustavo comentar também um pouquinho da dele, porque envolve essa questão dos desafios, né? Muita gente fala assim, nossa, vocês foram para fora, você morou em Nova York, e às vezes passa a impressão que é tudo a mil maravilhas, que não Só tem tá vendo a desafios capa ali. iguais os daqui, ou até mesmo desafios maiores, né? Eu acabei ficando 3 anos e 7 meses na Universidade de Nova York, fui para ficar 12 meses, as circunstâncias acabaram estendendo o programa, mas tem muita coisa interessante que ninguém fica sabendo, né? Eu me lembro que eu morava ali na 2ª Avenida e a gente pegava um ônibus para ir para New York Langone Medical Center, onde a gente trabalhava, e claro que jamais reclamando do transporte público, que lá é perfeito, né? Mas eu me lembro de, às vezes, acordar às 6 horas da manhã, pegar um friozinho básico de menos 10 graus no inverno. E às vezes eu fiquei lá em Nova York sob a supervisão do Dr. David Lawrence Keefe, né, que todo mundo conhece no cenário da reprodução, que, já vou falar desde já, foi um pai para mim.
Dr. David, mora no coração para sempre. Mas muitas vezes eu chegava lá, acordava cedinho, tomava um banho, ia muito animado, chegava lá, ele falava assim, ele falava um português meio tortinho, ô Ricardo, hoje tem aluno da faculdade, que às vezes eles iam sem uma programação prévia, não dá para você acompanhar. Eu tinha que voltar, baixar a cabecinha, ir pro hotel, no outro dia eu tinha que estar lá de novo, né? E tava até contando pro Gustavo, eu fui para fazer meu projeto de doutorado e depois de um ano trabalhando em um projeto, a líder ali do projeto que tinha começado, ela tinha acabado de ter o segundo filho, foi uma gravidez complicada, simplesmente ela teve um surto psicótico, acabou o trabalho ali e eu e mais 2 pesquisadores, nós perdemos 1 ano de trabalho. Eu fiquei 1 ano aqui, eu me costeando aqui, né, sem salário, só depois que a gente foi ser contratado pela faculdade como Research Scientist, mas tive que começar tudo de novo e a Mars que vem para bem, depois a gente recebeu um projeto melhor, que depois ganhamos até premiação no Congresso americano, mas essa experiência ela é rodeada de desafios e é isso que nos torna mais forte, mais capacitado. Sim. Eu acho que o meu muito parecido, né? A gente veio trocando isso já há um tempo, que a nossa trajetória até agora realmente foi muito, muito parecida. Eu também fiquei 3 anos fora do Brasil, fiquei 3 anos em Madrid, na Espanha. E mesma coisa, eu acabei a residência de ginecologia e obstetrícia aqui, queria me especializar em reprodução humana, identifiquei ou não me senti totalmente confortável com os programas de residência que eram oferecidos aqui no Brasil por uma série de fatores, e aí eu optei por sair do Brasil para fazer o fellow e a minha formação lá. E eu também já aproveitei para combinar com o doutorado, né? Então foi algo que eu também gostaria de fazer. Eu queria fazer o doutorado, mas queria também me formar em reprodução humana. E na época existe uma clínica que hoje eles são um dos maiores grupos do mundo de reprodução humana, que é o grupo do IVE, Instituto Valenciano de Infertilidade. Eles surgiram em Valência, na Espanha, mas hoje eles são o maior grupo do mundo de reprodução humana. E eles tinham uma das unidades deles em Madrid, que naquela época era a maior unidade do IVE na Espanha. E aí eu também, por meios próprios, cavei essa oportunidade ali, entrando em contato direto com o diretor da clínica, me colocando à disposição, explicando das minhas motivações, dos meus interesses, por que eu queria ir para lá. E ele também, assim, Dr. Juan Garcia Velasco, foi o meu tutor. Eu digo que, na verdade, para mim, ele é um mentor de vida. Ele não é um chefe, é um mentor de vida, literalmente. Porque ele não só me recebeu muito bem lá e me tratou de maneira totalmente inesperada, porque eu fui com aquele pensamento do brasileiro, vai chegar em outro país, vai ser maltratado, as pessoas vão te excluir, vão dificultar os seus caminhos. Não que algumas coisas não sejam verdade, mas eu acho que quando você é dedicado e é esforçado, é o contrário. Lá você acaba tendo, às vezes, até mais oportunidade do que aqui no Brasil, porque as pessoas, elas valorizam muito o esforço e a dedicação. E elas são justas, elas tendem a uma cultura, uma sociedade que preza e valoriza mais a justiça do que aqui no Brasil. Então, eu tive grandes oportunidades lá por conta do meu orientador, me abriu inúmeras portas, também tive possibilidade de desenvolver meu doutorado, também ganhei prêmios no Congresso Europeu, então foi muito legal e foi uma experiência, assim, incrível, né, ficar esse período fora, me tornou mais forte em vários sentidos, mas passei os perrengues naturais, isso que ele estava falando aí, vivi 3 anos praticamente em um apartamento, um estúdiozinho de 20 metros quadrados, que eu tinha... Eu ganhei, o meu foi 25, tá? Olha só. Era mais confortável. Era bem mais confortável. E se eu falar 20 metros quadrados com o teto, que se você ficasse de pé, você batia no teto, porque lá na Espanha eles chamam de ático, isso é quando você tá no último andar do prédio, você pensa, tô no último andar, é a cobertura, nossa. Não, lá é o pior, porque o teto é aquele teto baixinho, então, de repente, dependendo da posição dos 20 metros, que não tem tanta posição, mas dependendo de onde você estivesse, se você tentasse ficar de pé, você batia a cabeça no teto. Era um termo de água lá, eles chamam, que na verdade é um reservatório de água que você fica dentro de casa com esse reservatório. Ele tem ali 20, 30 litros, que é suficiente para tomar um banho de 5 minutos. Então, se você toma um banho de 5 minutos, você simplesmente tem que esperar mais 3 horas para poder usar água quente de novo. Olha. Então, se você está em 2, 3 pessoas,
tem que escalonar, tem que dividir, ó, toma um banho de manhã, você à tarde e outra à Cada noite. 3 horas tem um banho liberado. Cada 3 horas tem um banho. Então, e é banho assim, ligou, ensaboou, passou, tal, ligou de novo, é assim, você tem que racionar. O meu já era o aquecedor que não funcionava na neve, quando eu Nossa. precisava dele. Que coisa boa. Então, e as temperaturas também, no inverno chegavam a -10, e é isso. Então, eu acho que são vários desafios, não tem como falar, é só quem vive essa experiência. E eu tinha muitos amigos que falavam assim, mas você tá indo pra fora, assim, como se fosse assim, nossa, eu falava, então vai você lá, pega, eu dou oportunidade pra você, vai lá. É muito simples assim, né, quando as pessoas em volta observam e falam, mas vocês tiveram oportunidade de ir pra fora e tal, e não vê tudo que tá por trás, né, tudo que a gente tem que abrir mão. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo no doutorado, eu fiz 1 ano de trabalho que foi jogado fora, que eu tive que reiniciar do zero a minha pesquisa, porque a metodologia proposta e o que a gente estava querendo estudar, a hora que eu fiquei 1 ano coletando amostras de pacientes, desenvolvendo, e depois de 1 ano eu fui descongelar essas amostras para poder começar as avaliações, e aí, por conta de um erro de protocolo dos pesquisadores sênior, que foram os que me orientaram, acabou tendo perda dessas amostras, e eu tive que começar tudo do zero, a coletar as amostras tudo de novo, mudar toda a metodologia ao trabalho. Então, assim, é muito complicado, requer muita resiliência. Ia falar isso agora. Haja resiliência. Eu acho que não conheço uma história de uma pessoa que tenha feito doutorado que foi diferente. Assim, pelo menos um doutorado bem feito, decente, e uma pessoa que se dedicou e que galgou coisas melhores. Eu não conheço uma história de algo que tenha sido totalmente linear. Que a pessoa começou, fez tal, e depois deu tudo certo e pronto, acabou. Todo pesquisador tem com a pesquisa alguma história para contar. E é natural, é um processo... A gente vai adquirindo maturidade ao longo da nossa pesquisa. Então, é muito legal. Foi uma experiência muito boa. E essas experiências fora do Brasil, ela, assim, na minha opinião, tem uma coisa que não tem preço, que é muito enriquecedora, que é esse círculo de amizade que você acaba formando. Por exemplo, a gente chegar num congresso europeu, num congresso americano, rever os amigos... E tá ali o ano inteiro discutindo casos clínicos, sabendo o que está sendo feito na Europa, o que está sendo feito nos Estados Unidos, justamente com essa capacidade de trazer para a nossa paciente o que há de melhor. Você não tem necessidade de esperar um artigo científico ser publicado, porque esse círculo de amizade que você forma no exterior, com esses profissionais de referência da sua área, isso não tem preço, isso realmente é muito enriquecedor. Sem dúvida, até hoje, né, eu estava comentando também, eu mantenho um vínculo muito grande, não só de pesquisa, mas de discussão de casos mesmo, porque assim, existem protocolos, como o Ricardo colocou, que eles ainda estão em processo de validação, eles ainda são experimentais. O conhecimento é dinâmico. Exato, né? E a medicina é muito dinâmica, principalmente a gente aqui está falando de uma medicina reprodutiva que é uma medicina jovem, a medicina data de séculos e a gente está falando de uma medicina que começou em 1940 da maneira que a gente faz hoje, lógico, com várias evoluções, mas que como ela foi concebida. Então, assim, é uma medicina que é muito, muito, muito recente, não é igual medicinas que já datam aí, medicina chinesa, etc e tal, não, a gente está falando de uma medicina e que muda constantemente. A medicina reprodutiva, diferente de outras áreas, no intervalo de 2, 3 anos, a gente está fazendo outra coisa. Você pegar o que era feito há 3 anos atrás e o que é feito hoje é totalmente diferente. Então, ter esse contato com esses pesquisadores de fora do país e que estão na vanguarda, querendo ou não, de produções e de novas linhas de pesquisa e de novos protocolos e etc e tal, facilita muito com que casos mais desafiadores que a gente sempre tem no dia a dia, eles podem ser discutidos com pessoas que estão realmente indo a fundo naquilo e vendo o que tem de melhor, o que pode ser feito e coisas que não necessariamente elas são feitas rotineiramente, elas estão sendo feitas em caráter de pesquisa. Sim. Mas você ter acesso a isso com antecedência também eu acho que te diferencia como profissional, além de tudo. E lógico, sempre o objetivo final é o melhor resultado da paciente. Então você consegue trazer melhores resultados agregando tudo isso. E se a gente não calar a boca, a Francine tá no primeiro item aí. A gente vai ficar aqui. Nós vamos sair daqui 4 horas da tarde. Eu disse. Nem preciso disso daqui, gente. Mas assim, de tudo isso que vocês trouxeram,
Eu sei que tem umas particularidades aí na especialidade de vocês, apesar de ser semelhante, né? Principalmente do Dr. Ricardo Pimentel. Conta um pouquinho para a gente como que é esse seu trabalho em relação à reprodução assistida relacionada à espiritualidade. Você já foi logo No no ponto. Mas E nem estava aqui essa pergunta, hein? surgiu, né? Surgiu aqui. Mas é interessante, né? Bom, eu sou de berço espírita, vamos dizer assim, né? Geração dos meus bisavós, depois a avó materna, principalmente, e minha mãe, depois meu pai, quando me teve, já era espírita, porque antes ele era católico. Então, vamos dizer que eu nasci em um berço espírita. Mas tem muito daquela questão que não é só nascer no berço espírita, porque assim, para falar um pouquinho, eu tenho que dar uma introdução, tá, Francisco? Claro, fique à vontade. Porque assim, hoje a gente entende o espiritismo como aquele que se contrapõe ao materialismo, vamos dizer assim. E como para nós o materialismo ele não é somente um saber específico, seja ele científico, filosófico ou religioso, também nós não consideramos que o espiritismo é somente uma ciência. Para nós é muito mais, é como se fosse um estilo de vida, aquilo que configurou como sendo um paradigma, vamos dizer assim. Então é interessante que o espiritismo ele contribui para a apreensão muito mais rica de todo e qualquer fenômeno, seja ele físico no campo da ciência, seja ele filosófico na área das indagações profundas, ou seja ele religioso nas questões de fé. Então, e justamente porque ele abarca uma das premissas que o materialismo não abrange, que é a imortalidade da alma, né? De sermos espíritos imortais, vivendo de experiência em experiência, até, vamos dizer, atingir a verdadeira plenitude, que seria um equilíbrio ali entre o intelecto e o moral, né? Então, por isso que o próprio codificador da doutrina, Allan Kardec, fala que o espiritismo acompanha passo a passo o avanço da ciência, né? Mas ele não se detém aonde a ciência para. Por quê? Porque a ciência, ela trata o efeito e o espiritismo remonta-lhe às causas. É uma continuidade. É uma continuidade e vai na raiz do problema, né? Então, a minha história começou, na verdade, olha para você ver, nasci em berço espírita, mas esse despertar só veio aos 17 anos. Quando eu estava na faculdade de medicina, morando no interior de Minas, e aí, mudando de cidade, o espírita, ele chega numa cidade nova, ele tem que procurar um centro espírita, né? Para continuar os trabalhos, ter um local de fazer as preces, etc., o estudo. E eu cheguei nesse centro espírita, que devo minha vida, né, para Dona Marisa e o seu Jales. Vocês já entenderam os motivos que eu expliquei agora há pouco. E, por coincidência ali, 2, 3 semanas depois, eles estavam precisando de um palestrante. E tem um lema no espiritismo que quando você fala assim, não estou preparado, cai o trabalho na sua cabeça. É só você falar isso. Então, acho que na vida é assim também. Então eu acho que eu pensei na época, não estou preparado, né? Então, tive que dar essa palestra, mas eu pensei, bom, pelo menos eu vou escolher o tema, vou escolher um facinho ali, 2 perguntinhas no livro do Espírito e vou me virar bem. E ela, não, o tema já está pré-estabelecido, porque era outro palestrante que ia dar, é reencarnação. Eu falei, Dona Marisa, mas eu não sei nem a parte biológica, eu estou no primeiro período de medicina, eu tenho que entender como é que acontece isso, quanto mais a parte espiritual. E ali, aos 17 anos, eu comecei a estudar o ponto de vista espiritual do nascimento ou do renascimento, vamos dizer assim. Então, eu falo que, na época, eu aprendi que eu não tinha que ser um estudante de medicina espírita. Eu tinha que ser um espírita estudando medicina. Então, essa parte moral, religiosa, científica, filosófica, tinha que vir primeiro. Ela tinha que estar acoplada ao meu caráter. E depois, tudo viria como consequência dessa elaboração pessoal, né? Então, dali para frente, eu tenho como um dos meus grandes objetivos de vida, porque
Eu falo que eu tenho três grandes paixões, né? Em primeiro lugar, minha família, vivo por elas. Eu tenho sorte de ser mandado por 3 mulheres, né? Olha, Sorte mesmo. uma delas está aqui Uma delas presente. está aqui Não está presente, aparecendo, vigiando mas cada uma de minhas palavras, mas apoiando também, né, amor? E as outras 2 é a reprodução humana e o espiritismo. Então, Uhum, até quando a gente foi fazer aquela elaboração para ver qual que seria a minha identidade ali na rede social, eu quis trazer muito disso, né? Porque se o espiritismo tem o que contribui em todo e qualquer fenômeno, por que não colocá-los nas nossas discussões, sim. nas nossas inquietações, colocá-lo dentro da reprodução humana, como remontando as causas da infertilidade, por que sofremos, por que tem que ser assim, tem um Uhum, motivo para isso. E é interessante porque quando a gente vai fazer essas postagens, no por que eu tenho infertilidade nessa vida? Vou deixar um pouquinho mais para frente, não vou aprofundar muito não. Mas o que a gente esquece é que por que eu, Ricardo Pimentel, trabalho hoje com infertilidade? E todas os outros profissionais da clínica, por que hoje eles trabalham com responsabilidade, com essa responsabilidade, né? Se a gente for remontar nas causas pretéritas, porque muitas vezes a paciente fala assim, nossa, doutor, mas nessa vida de agora, eu não fiz nada para merecer isso, né? Mas às vezes não está nessa, né? uhum, Mas é interessante que a paciente, ela só tem um compromisso com ela mesma. uhum. Concorda? Sim. Porque às vezes ela está corrigindo alguma coisa que lá no passado não foi tão legal. E ela tem um compromisso de ser uma pessoa melhor. Uhum, E o profissional, e eu que tenho várias pacientes, que tenho um compromisso com muitas delas, né? sim. Então olha a responsabilidade que traz nisso, né? O que foi que eu fiz lá para trás? Então a gente está sempre... eu confesso que não é fácil, porque não existe esse material pronto. Então, quando você pega a literatura espírita, que é vastíssima, se a gente pegar só as obras de Chico Xavier, são mais de 400 livros psicografados, mas a gente tem que pensar, muitas vezes, um parágrafo por obra, falando da infertilidade, da reencarnação, somente obras mais atuais que foram tocar no ponto do embrião congelado, da clonagem, né? Então, realmente é um trabalho de pesquisa muito minucioso, mas muito gratificante e que me trouxe um feedback interessantíssimo. Eu tenho pacientes católicas, protestantes, até muçulmanas que me falam lá pelo direct no Instagram, doutor, eu sou católica, mas eu amo acompanhar o seu conteúdo aliando ciência com espiritismo. Uhum, Então, eu recebo muito mais um feedback positivo, tem uhum. as críticas que são desafiadoras. Sim. Eu tenho um paciente que já chegou para mim e já me falou pessoalmente, doutor, eu tinha uma consulta marcada com você, mas não concordo muito com as coisas que você fala e mudei de médico. E quando eu decidi colocar essa minha face exposta para todos eles, eu sabia desses riscos, né? Uhum, Mas posso dizer que foi assertivo, que não me arrependo e que recebo muito carinho, um feedback muito uhum. interessante Sim. toda vez que a gente toca nesse assunto. É importante esse posicionamento, né? É a questão de É, propósito, né? exatamente. É além do Eu acho que isso é científico. muito legal, porque a gente vê que hoje, né, a medicina em geral, não digo nem só a medicina reprodutiva, ela foi por um caminho, na verdade tudo, né, acabou indo para um caminho muito de mídia social, Instagram e toda essa coisa que a gente vem acompanhando, essas mudanças que estão, inclusive, sendo muito rápidas. E nessa história, perdeu-se muita identidade, assim, em geral. A pessoa perdeu a própria identidade, o profissional perdeu a própria identidade, porque acabou virando uma coisa que eu vou fazer algo
para agradar a grande massa, ou agradar a maioria das pessoas, e não necessariamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é certo. Então, eu acho que esse ponto, essas mudanças que estão acontecendo, elas são... A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que construir uma identidade própria. Uhum. A paciente que vier buscando o Dr. Ricardo, vier buscando o Dr. Gustavo, ela não é para ela esperar aquele outro médico que ela viu no Instagram, ou aquela pessoa que falou isso, que falou aquilo, porque cada médico vai ter o seu ponto de vista, cada médico vai ter a sua crença, cada médico vai ter a sua forma de trabalhar. O que elas podem esperar, por exemplo, eu digo da minha parte, que eu sempre falo para minha paciente, é que ela vai ter um comprometimento muito grande da minha parte para com ela num sentido integral, assim, ela não vai, não é só uma questão, obviamente, trazer o que é melhor de técnica, o que é melhor de tecnologia, de resultados, sem dúvida, isso não pode ser deixado de lado, mas um ponto muito importante que a nossa paciente precisa, e ela realmente precisa, é de um carinho diferenciado, uma atenção diferenciada, porque são casais desgastados emocionalmente. E o desgaste é muito importante, a frustração é muito importante, e se não tiver uma pessoa do lado dela que está na mesma página e que compartilha, é meio que você entrar no sonho daquela família, você sonhar junto. Não que você... Óbvio, cada um vai ter o seu papel nessa história, mas você precisa acreditar e sonhar junto com aquela família, com aquela nova família que vai ser constituída. Então, eu acho que esse é um dos papéis importantes que o médico tem dentro da medicina reprodutiva. Não ser só um prescritor, não ser só um técnico, uma pessoa que vai lá, faz ultrassom, faz a coleta, coloca o embrião. Isso daí... Qualquer um pode fazer. Qualquer um que tiver um mínimo de formação, um mínimo de instrução, ele pode executar as tarefas dele. Agora, lógico, se ele está executando bem ou não é responsabilidade do crescimento profissional e da maturidade dele profissional, e se ele está oferecendo para o paciente um cuidado muito mais integral do que só ir lá e dar um remédio para ela tomar e ela fazer uma coleta de óvulos. Isso diferencia os profissionais. Eu acho que tem se perdido muito disso, é uma pena. Eu acho que a mídia social ela veio para muitas coisas boas, sem dúvida alguma, o acesso à informação. Hoje a gente atinge pessoas que a gente era impensável atingir. Então tem gente, eu atendo pacientes do interior do Amazonas, do interior de cidadezinhas que você nunca chegaria naquela pessoa se não fosse através da mídia social. Ou seja, ela está tendo a oportunidade de ter acesso a uma coisa que ela não teria. E isso é muito bacana, isso é legal. Só que, em contrapartida, do mesmo jeito que houve isso, houve profissionais se desenvolvendo dentro da medicina sem qualquer responsabilidade técnica de formação e, muito mais, sem qualquer cuidado verdadeiro, legítimo com a paciente, entendeu? Muito mais visando somente o comercial e não o cuidado. Então, acho que é uma coisa que tem que haver um equilíbrio, inevitavelmente, e a gente que está inserido nessa realidade, a gente tem que tentar trazer para a paciente, ou eu tento, pelo menos, através das mídias e da maneira que eu posso, fazer com que a paciente entenda que o tratamento dela não é só coletar um óvulo, não é só, é muito mais, envolve uma série de outras questões que o lado espiritual, emocional, ele precisa obrigatoriamente ser trabalhado. Essa pessoa, se ela não tiver um acompanhamento espiritual, um acompanhamento psicológico durante essa jornada, ela vai se perder. Eu já vi casais inúmeros sendo... Muito pelo contrário, eles estão lá para conquistar uma família e famílias sendo destruídas em um tratamento reprodutivo. Porque casais divorciando, casais que formam um embrião e depois a hora de colocar, a hora que vai para a fase de transferir o embrião para tentar a gravidez, existe uma separação e aí o que fazer com aqueles embriões. Então, é muito peculiar, é uma área muito peculiar, que ela mexe com muitos aspectos e a gente precisa ter essa responsabilidade e esse cuidado. É um atendimento humanizado, né? Sem pessoas precisam de pessoas. Né? E é interessante que a realidade vem mudando um pouquinho, né? Antigamente, para a gente tocar nesse assunto, dessa aliança entre ciência e espiritismo, o máximo que a gente conseguia era dar esse tipo de palestra dentro do centro espírita ou, no máximo, nas associações médico-espíritas, nos congressos médico-espíritas. E interessante que ano passado eu fui convidado para dar uma palestra para a Faculdade de Medicina de Rio Verde, lá em Goiás, para mais ou menos 200 alunos de medicina.
E eles que escolheram esse tema, Olha. me pedindo para chegar lá e falar sobre a aliança entre ciência e espiritismo. E até aproveitar para... seria injusto se não colocasse aqui várias personalidades, vários médicos que serviram de inspirações para essas reflexões nossas. Então, por exemplo, nós temos o Dr. Alberto Almeida, no Pará, com as terapias de regressões, que faz um trabalho maravilhoso. Nós tivemos, até pouco tempo, já desencarnou o professor Jorge Andréa, né, que era conhecido como professor pineal, que fez um estudo da glândula pineal muito mais além do que a ciência conhecia. Uma das maiores inspirações minhas hoje, né, para essas minhas reflexões, se ele por acaso estiver escutando aqui, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, aqui de São Paulo, formação toda da Faculdade de Medicina, psiquiatra, e ele faz essa intersecção de forma maestral. Dr. Décio Andoli, que é presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. A própria doutora Marlene Nobre, que desencarnou, que foi a fundadora da Associação Médico Espírita, além da literatura riquíssima, né? Então, as obras psicografadas por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, eu brinco com os meus amigos profissionais médicos que todo médico tinha que ler essas obras, né? No livro Missionários da Luz, tem um capítulo que chama Reencarnação, falando sobre a reencarnação do Segismundo, que conta tudo isso que a medicina demorou anos para descobrir, que na verdade é o óvulo que escolhe o espermatozoide, que não é o espermatozoide mais rápido, nem o mais saudável. Então, seria injusto se eu deixar de citar essas inspirações. Daqui a pouquinho, se você me permitir, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o assunto. Perfeito. Bom, eu tô gostando bastante desse bate-papo. Eu falei que não precisava desse script todo aqui. Mas a gente vai seguir, e aí eu queria saber de vocês o seguinte, aproveitando que a gente está nessa conversa de um papo de atendimento mais humanizado e espiritual, fala para mim qual foi um paciente que marcou, assim, vocês, que mais marcou vocês até hoje? Teve algum paciente específico que marcou vocês? Pode começar, Rico. Olha, eu acho que eu seria um pouco injusto se eu falasse que tem algum paciente que me marcou mais do que outro, porque, assim, às vezes casos não tão complexos do ponto de vista técnico, Sim. Eles são extremamente complexos do ponto de vista espiritual, de saúde mental e etc e tal, porque são casos de pacientes que, apesar de não ter uma alta complexidade de algo que eu precise ajudá-los a resolver do ponto de vista biológico e técnico, são pacientes que vêm com uma carga muito grande. E eu não posso dizer que isso é menos importante ou me marcou menos do que aquela paciente que tem um quadro severo de infertilidade por uma endometriose super grave, uma falência ovariana prematura, que são casos, assim, muito complicados. Como é que você vai falar para uma paciente de 30 anos de idade que o ovário dela simplesmente está parando de funcionar, que ela está atingindo a menopausa, que talvez ela não vá conseguir ser mãe se ela não fizer alguma coisa, se ela não... Ou se planejar, fizer um congelamento de óvulos, ou tentar adiantar um pouco a maternidade dela, se for possível, e nem sempre porque o mundo é dinâmico hoje, e as pessoas querem retardar um pouco esse objetivo na vida. Então, eu acho que pontuar um caso específico seria algo muito difícil, entendeu? Porque todos os dias, cada pessoa que senta ali na nossa frente e que a gente começa a conversar, ela tem um ponto que para ela é o mais importante do mundo. Eu posso falar, nossa, tecnicamente é um caminho, até que tá mais fácil de resolver esse caso. Só que a paciente nunca vai entender isso, porque para ela o caso dela é muito difícil. Ela não... porque tem outras coisas envolvidas. Então, eu realmente não consigo pontuar um específico. Lógico, tem casos simbólicos aí, casos que são tecnicamente desafiadores e que a gente se orgulha e fica muito feliz de conseguir ter passado por cima daquela infertilidade extremamente grave e de alta complexidade, mas que não me
ocasiona sentimentos melhores ou maiores do que uma outra paciente que tem um caso mais simples, mas que eu vi que ela está em um sofrimento mental muito importante, que ela está em um outro tipo de sofrimento que é igualmente importante, se não mais do que outros. Então, realmente eu não consigo. Já me perguntaram isso várias vezes. Fala um caso que é o mais... Para mim não tem. Realmente não tem. Eu não consigo pontuar um caso específico. É interessante que a reprodução humana, a reprodução assistida, na minha concepção, talvez seja uma das áreas da medicina que mais a gente vê resultados improváveis. Então, muitas das vezes, senta um casal na nossa frente, enquanto o casal vai contando a história, você está olhando os exames, você vai raciocinando no melhor caminho a ser seguido. E às vezes a gente pensa, né? Mentalmente você avalia ele e fala assim, poxa, esse casal é de bom prognóstico, provavelmente vai engravidar com facilidade. E esse casal demora 6, 7, 8 transferências para engravidar. E às vezes tem um casal que é o oposto. Você pensa, poxa, esse vai ser desafiador. Uma endometriose muito avançada, uma baixa reserva, idade avançada, fator masculino. E às vezes esse casal engravida de primeira, né? Quando o casal senta na minha frente, eu falo assim, gente, eu entendi o objetivo de vocês. E esse passa a ser o meu objetivo também. Então eu posso te dizer que, para mim, os casos mais marcantes são aqueles casos que ainda a gente não logrou êxito. Esses são os que me tiram sono, esse que é o que me faz ficar o dia todo pensando. Então eu tive uma paciente, por exemplo, que no meu criado tem uma santinha que ela me deu de presente. Eu guardei lá de recordação. Uma paciente muito humilde do ponto de vista financeiro, mas uma pessoa espetacular. Ela tinha 47 anos na época, que já só por si só é muito desafiador. E ela era artista de circo, o marido muito gente boa também. E foi proposto para ela na época doação de óvulos, mas ela não era uma das opções para ela. E quando eu fui contar a reserva folicular dela, aqueles caras quase caem para trás. 23 folículos, 47 anos. E a gente fez, mesmo sabendo que na literatura a gente tem dados científicos que mostram que a partir de 45 anos, praticamente 100% dos óvulos são alterados geneticamente. E ela já sabia de tudo isso, mas preferiu insistir. A gente fez uma estimulação, foram esperados 17 ovos maduros, resultado, e o marido era mais jovem, sem fator masculino, resultado, nenhum embrião formado. Então, esses casos que a gente não logra êxito, realmente acabam marcando a gente. Ano passado, eu tive 2 casos que, por coincidência, foram quase as 2 últimas transferências do ano. Não foram as 2, mas estavam entre as 2 últimas, que, depois até saber a opinião do Gustavo, foi o primeiro casal meu de paciente jovem, até 35 anos, que não fez biópsia, não fez PGTA e que teve 6 blastocistos e não engravidou. Todos os outros meus casais jovens que conseguiram esse número espetacular de 6 blastocistos engravidaram em alguma das transferências. Esse foi o primeiro casal que não engravidou. Então, acaba marcando a gente, porque o casal passa por uma jornada muito complexa, muito desafiadora. Tem um outro casal também que veio trazendo 2 embriões de outras clínicas. Depois a gente conseguiu mais 4 embriões nossos, não engravidou. Então, esses casos, para mim, são os mais marcantes e que a gente se empenha no dia a dia para ver qual que é o detalhe que pode ser melhorado. A gente compreende que tem um outro lado da moeda, que é do tempo certo. Eu até brinco com as minhas pacientes que falam assim, gente, se vocês soubessem o quanto a nossa parte é pequenininha, o quanto o comando ainda é lá de cima, vocês ficariam tranquilas para fazer qualquer tratamento da reprodução humana, porque se não tiver vontade lá de cima, não vai. Tudo tem a hora certa, o momento certo. Aquele casal tem que passar por aquelas dificuldades em específico. E isso eu acho que é algo que a gente vai aprendendo
conforme a gente vai trabalhando com reprodução humana, assim, a gente vai amadurecendo essa ideia e esse entendimento, porque a gente, a hora que se forma, a hora que vê aqueles inúmeros recursos que a medicina evoluiu e conquistou, a gente fala, bom, não vai ter, todo mundo vai engravidar, vamos fazer todo mundo engravidar de um jeito ou de outro. E a hora que a gente se depara... Exato, você sente, muitas vezes você fala assim, eu tenho controle, a medicina me deu recursos para que a gente consiga chegar lá, ela evoluiu, ela está mais avançada, e realmente esses casos que a gente não logra êxito, eles são muito complexos e eles tiram, é o que o Dr. Ricardo falou, eles tiram o nosso sono realmente, assim, a gente fica quebrando cabeça e conversa e discute, e leva para congresso e conversa com gente que está lá fora do Brasil, vê se eles estão fazendo alguma coisa de diferente, se tem alguma coisa, alguma luz no fim do túnel, algo que a gente possa, e às vezes é isso, às vezes não é o tempo ainda. Então, e a gente conseguir entender isso, para nós, é aquela sensação, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, a sensação de impotência é a pior que tem. De tudo que a gente tem dentro do tratamento reprodutivo, a sensação da impotência é a pior. É a hora que a gente sabe que a gente fez de tudo, entre aspas, ou seja, a gente usou todos os recursos que a medicina avançou e conquistou até hoje, e ainda assim a gente não chega no resultado. E aí é uma sensação de impotência absurda, tanto por parte dos pacientes quanto por nós. E eu falo para as pacientes que passam por essa situação, o quanto é frustrante para a gente também, o quanto tira a nossa paz, assim, por isso que eu falo que a gente também tem que se cuidar para conseguir ir fazendo essa jornada junto com a paciente. E outro ponto é isso, a gente tem que entrar, a gente precisa entrar na história da paciente. Eu tenho pacientes hoje que eu posso tranquilamente falar que não são só minhas pacientes, mas porque eu já entrei dentro da família delas, eu já extrapolou a relação médico-paciente no bom sentido, de que eu não vejo eles chegando ali na minha sala todos os dias que a gente precisa. Além disso, tem isso, a medicina reprodutiva, você tem contato diário ou semanal com a paciente, dependendo da situação que ela estiver passando e do momento do tratamento. Então, a gente inevitavelmente acaba extrapolando, em alguns casos, principalmente, essa relação fria, mais técnica de médico-paciente. A gente acaba embarcando nessa junto, porque o objetivo da paciente, como ele disse, realmente vira o nosso objetivo. E a gente também se cobra por não ter conseguido, por não... por que eu não consegui entregar para a paciente o que eu gostaria, o que ela quer? É muito complicado, mas esse é o caso que fica na cabeça. Esse é o caso que fica na cabeça todo dia. Você fala, nossa, mas aquela paciente, por que ela não... E você busca justificativas e não... E não... pela vontade enorme, né, de fazer acontecer. Sim. De também ver o sorriso no rosto daquele casal. Né? Na verdade, na especialidade de vocês não existem um caso específico, né? Mas existem casos marcantes, são vários, né? Muitos. Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final, né? E aproveitando aí o nosso fluxo, eu queria que vocês dissessem para nós, aí, contasse para a gente qual que foi a transformação que a medicina trouxe na vida de vocês. Começa aí, Gustavo. Falei demais. Vamos lá. Eu sinto que desde que eu entrei na trajetória da medicina, né, desde a formação, residência, especialização e hoje também tenho a oportunidade, hoje eu trabalho, nós formamos um grupo que somos médicos, somos empresários, temos empresa, temos outras coisas acontecendo também. E eu acho que a medicina ela me deu muitas oportunidades de crescimento profissional, sem dúvida alguma. Então, eu pensar, hoje eu tô com 35 anos, pode parecer jovem, mas eu comecei essa jornada desde a faculdade de medicina exatamente com 18 anos, foi quando eu ingressei na faculdade. Então, dos 18 anos até os 35, já são 17 anos basicamente dedicados a isso. Formado mesmo, já são mais de 10 anos formados. Então, ao longo dessa trajetória, eu me desenvolvi muito como profissional, sem dúvida alguma, mas eu acho que o grande desenvolvimento foi o desenvolvimento pessoal, assim, foi eu acho que eu tive um processo de amadurecimento como pessoa, além da profissão, e que a medicina me permitiu isso, porque talvez se eu tivesse
em outra área, não lidando com as coisas que eu lido no dia a dia, com as intercorrências, com pessoas. Então, você cuidar de pessoas e de história de pessoas é algo que é muito enriquecedor. Assim, a minha vida, sem dúvida alguma, ela é transformada diariamente com histórias e histórias diferentes de pessoas que sentam na minha frente e cada um com a sua inquietude, cada um com o seu problema. E eu acho que eu vou absorvendo um pouquinho de tudo isso. A gente tenta ficar com o melhor, mas às vezes a gente fica com a parte ruim também. Sim. E a gente tem que arranjar um jeito de ir lidando com tudo isso. Mas a medicina transformou minha vida em todos os sentidos. Não é só no sentido profissional, não é só nas oportunidades, não é só no crescimento de carreira. Sem dúvida alguma, me permitiu e me permite a cada dia ir me transformando e me reinventando e do ponto de vista pessoal, e virando uma pessoa melhor, e galgando novos objetivos, desafios, entendimentos, conhecimento, maturidade, resiliência. Então tem muitas coisas aí que eu acho que só, não sei se outra profissão ou outra coisa traria tudo que a medicina me traz. Tem o seu preço, tem o seu custo, mas eu me dou bem com isso e eu não me vejo fazendo outra coisa. É isso que eu gosto, isso que me dá energia para continuar e para seguir aí minha vida. Excelente. É mais ou menos por aí o que o Gustavo comentou. Se a gente parar e perceber, talvez os momentos de nossas vidas mais ricos em aprendizado, muitas vezes é um compartilhar de uma ideia, é um conselho com a pessoa mais sábia ou de mais idade te passa, ou é um desabafo, ou é um depoimento de algum obstáculo muito grande que a pessoa passou. Então, esses são os momentos que eu considero de maior aprendizado em nossas vidas, seja em qualquer campo. E na medicina, eu costumo brincar que a gente é meio que um funcionário de Deus, né? Porque a gente tem essa oportunidade de fazer o que a gente ama, entrar em contato com diversas histórias todos os dias, né? Então, você tem uma capacidade de assimilação, de compartilhamento de experiência extraordinária. E, além disso, de bônus, você consegue transformar a sua dedicação e o seu conhecimento em alívio da dor. Isso não tem preço, né? Entrar um casal na primeira consulta chorando, desesperado, achando que ali era o fim do túnel, e depois de 2 ou 3 meses, esse mesmo casal se abraçar e chorar de alegria por um objetivo conquistado, eu acredito que não tem oportunidade mais bela de fazer o que você ama, ainda de bônus ter isso das nossas pacientes. É claro que é um mar de rosas? Claro que não, né? O Gustavo pontuou muito bem. Muitas vezes eu chego em casa, a Ló fala para mim, amor, vai para dentro do quarto e faz uma prece. Não tá legal, não. Chega carregado, né? Porque é das duas vias, né? Você absorve muita coisa boa, mas também absorve muita angústia, muita tristeza. E eu considero o médico, em geral, nessa posição de privilegiado. Agora, na minha opinião, o ginecologista obstetra ainda é mais privilegiado. Porque ainda, apesar de tudo isso, além de tudo isso, ele ainda assiste de camarote a renovação da humanidade. Porque a gente está num período de transição. Todo mundo está vendo isso, né? Confusão na economia, na política, e nisso, naquilo. Isso é característico de um período de transição, né? Você não consegue plantar uma semente no solo antes de desgastá-lo, de ará-lo antes, né? Então, a gente acredita aí que depois da tempestade vem um novo amanhecer. Mas o que seria a renovação se não fosse a cada alguém menos adiantado que desencarne e alguém melhor que nasce? E nós estamos lidando diretamente com isso, vendo de camarote a formação de novos embriõezinhos, esses pais gerarem essa nova geração que a gente põe muita fé, a gente põe muita confiança. Então, indiretamente, nós estamos participando dessa transição aí. Então, nada mais gratificante e não vejo oportunidade melhor
da gente se transformar moralmente falando, né? Sim. De procurarmos a cada dia ser um pouquinho melhor, porque, afinal de contas, nós temos inspirações de sobra na nossa profissão. Exatamente. Esse é o ponto que eu acho. A gente tem muita fonte de inspiração, a gente tem oportunidades diárias é isso, escutar histórias diferentes, escutar pessoas diferentes, em processos diferentes, em estágios diferentes de desenvolvimento, e a gente, querendo ou não, isso é um privilégio, porque tem muitas outras especialidades que não tem essa oportunidade de troca. E a gente tem isso todos os dias, constantemente. E realmente, eu acho que a grande mudança que a medicina pode fazer na vida de uma pessoa, e é por isso também que eu acredito que muitos médicos que realmente têm vocação para aquilo e que se encontram fazendo o que amam, eles às vezes se perdem dentro da própria profissão, eles criam um próprio labirinto ali, que eles ficam ali e é difícil sair, porque é muita carga, carga, sejam positivas, negativas, mas é muita coisa. E aí, mas isso é muito bom se você souber fazer bom uso disso, e é isso, né? A reprodução humana, quem trabalha com reprodução humana tem a oportunidade de ver novas vidas a cada dia sendo formadas e vidas sendo transformadas, porque é indescritível, assim, eu acho que eu não conseguiria traduzir, explicar assim em palavras, acho que quem vive ali com a gente no nosso redor, as técnicas, as enfermeiras, etc e tal, o pessoal da embriologia que trabalha no laboratório, eles conseguem entender um pouco desse sentimento que é quando um casal chega numa situação desacreditada, totalmente desacreditada, e eles saem com o bebê deles no colo, porque no fim das contas o que a gente quer entregar é isso, é um bebê no colo. E é uma sensação assim que é inexplicável mesmo, sabe? Quem vive no dia a dia entende o quanto aquilo mexe com a gente, o quanto é gostoso compartilhar daquele momento. E a gente tem esse privilégio de fazer isso diariamente. Mas temos que ter sabedoria também para lidar com os negativos, lidar com as situações em que não foi tudo do jeito que a gente estava imaginando, que fugiu do nosso controle, se é que a gente tem algum controle. Então a gente tem que saber circular bem nisso. Mas é demais, assim, é muito... A gente pode ficar falando aqui de reprodução, mas... exatamente. Para falar. É muito complicado você perguntar para pessoas que realmente são apaixonados pelo que fazem, porque a pessoa é capaz de falar o dia inteiro sobre aquilo e não tem fim. Sim. Mas é demais. Falando nada de reprodução. Nada de reprodução. Gente, realmente vocês trabalham com vidas, né? Com vidas o tempo todo, né? Trazendo vida ali, a esperança, talvez, que tenha ali morrido em determinado momento, jornada ali, tentativas, inúmeras tentativas, e não propriamente vida ali do bebê, né? Do novo ser humano ali, que são muitas vidas em jogo. Né, do casal, daquele que vai chegar. Trazendo um pouquinho ali para a atualidade, né? Quais são as novidades aí da área de vocês? Eu, assim, se você me permite... Né, Permito. eu acho que antes das novidades... Tem alguns recadinhos, né? Aproveitar, claro. Né, Gustavo? Alguns recadinhos importantes para as nossas pacientes. Porque, assim, uma das perguntas que mais são feitas para nós é: nossa, por que tem tanta infertilidade? Parece que, de repente, todo mundo tem dificuldade em engravidar. Antigamente não tinha. A gente costuma dizer que o principal inimigo nosso é a desinformação, né? Então, se a gente pegar aí as gerações dos nossos avós, bisavós, quase não se falava em fertilidade. Claro que os diagnósticos da época eram precários, mas as pacientes começavam a engravidar aos 16 anos, né? 24, 25 anos, já tinha a prole toda completa definida e ninguém mais pensava em engravidar. Então, as dificuldades não apareciam. Hoje nós estamos no pico do adiamento da maternidade, por motivos óbvios e justos, né? Eu costumo dizer que começou a mudar quando criou-se o termo planejamento familiar, né? Em 1960, criou-se a pílula contraceptiva. Foi a primeira oportunidade oferecida à mulher
de decidir o momento ideal de engravidar, de oferecer à vida dela algumas prioridades, como investimento na profissão, na educação, achar um bom marido, o momento ideal, etc e tal. E isso tem que ser feito, nós somos totalmente a favor. O grande problema, que onde o plano falhou no meio do caminho, foi a partir do ponto que o planejamento familiar virou sinônimo de contracepção. Então, hoje, como é que funciona? A jovem, adolescente, acaba de menstruar, a mãe pega na mão e leva ao ginecologista a primeira vez, não é mesmo? E o que acontece ali? Vamos fazer um planejamento familiar. O ginecologista prescreve um contraceptivo, fala para essa adolescente, realmente agora não é o momento ideal, você vai estudar, casar, parar. E o planejamento familiar terminou ali. Mas o planejamento familiar correto seria essa paciente, a partir dos 25 anos, voltar nesse ginecologista, claro, acompanhamento anual, mas a partir dos 25 anos, voltar ao assunto planejamento familiar. Qual que é o melhor período de engravidar? Eu quero ter 3 filhos. Por exemplo, vocês sabiam que para a gente ter 3 filhos em gravidez natural espontânea sem dificuldade, eu tenho que ter o primeiro aos 27 anos? Ninguém sabe disso. Vocês sabiam que a mulher, a partir de 25 anos, ela deveria, no mínimo, contar os seus folículos ou avaliar através do antimileriano a sua reserva ovariana, pelo menos anualmente? Ninguém fala sobre isso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma regrinha que completou-lhe 30, 31 anos, não tem perspectiva de engravidar nos próximos 2, 3 anos, essa paciente já deveria congelar os ovos dela, né? Mas realmente a desinformação é o nosso pior inimigo. E eu achava, antes da minha experiência em Nova York, que era coisa do Brasil, que o ginecologista brasileiro era preguiçoso, que não fazia paciente voltar, até que um dia estava o David Kiff sentado, eu do lado dele, chega uma paciente que havia sido âncora do Good Morning America, que é o principal jornal lá durante 20 anos, se eu não me engano. E agora ela estava realizada profissionalmente, ela tinha 43 anos e queria ser mãe. Nós somos por ultrassom, nenhum folículo, dosou antimileriano 0,01. E essa paciente, com toda a sua carga intelectual, nunca havia ouvido que o ovário parava de funcionar antes da saúde biológica. Então, esses recadinhos, eu acho que é a principal novidade. Porque nunca deixou de ser novidade. Nós vamos ficar muito felizes, né, Gustavo, quando isso passar a ser uma coisa diferente, porque aí nós não conseguimos fazer o básico, né? Eu brinco com minhas pacientes que o ovário, ele é um atleta olímpico, né? Então, quando eu falo para você já assistiu Olimpíadas? Já viu algum atleta de 40, 41 anos, 39, 45? Não tem, né? Então, o atleta olímpico, ele atinge o auge da carreira nos 20, 25 anos, 30 anos, 35 anos ele está aposentando. O ovário é um atleta olímpico. E ainda tem mais. Às vezes a paciente vem nos procurar para ter o primeiro filho aos 4 anos. Eu falo assim, lembra da Olimpíada. Olimpíada é de 4 em 4 anos. Se o atleta participa da Olimpíada 34, da próxima ele está fora. Porque ele vai ter 38, ele não está mais dentro. Então, se você vem me procurando aos 34, o segundo filho está onde? Está 37, 38. Então, eu tenho que pensar no segundo filho agora. Né? Outro ponto, eu acho que o que ele está comentando aí é exatamente isso. E a gente está cansado de ver em consultório esse mesmo tipo de situação. Não se fala sobre planejamento familiar no sentido amplo do que é o planejamento familiar. Planejamento familiar virou contracepção. Então é isso, você tem que fazer algum método para não engravidar. Todo mundo fala, a mãe fala, as amigas falam, o ginecologista fala, a mulher menstruou, começou a ter vida sexual ativa, você tem que fazer alguma coisa para não engravidar. E não se fala sobre, você já pensou se você quer algum dia, ou pelo menos quando essa pessoa vai crescendo, você quer algum dia ser mãe, você já pensou sobre isso, você tem na sua cabeça, pelo menos, passa uma ideia de número de filhos, você só
gostaria de ter um filho só, gostaria de ter mais de um filho. Isso não se fala, não se faz contagem de folículos, não se faz antimileriano de rotina. Antimileriano é um exame que não está no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, como teste que os convênios cobrem, e deveria estar, porque ele reflete saúde, ele é um teste que ajuda a gente a predizer, lógico que com as suas falhas, obviamente, ele não é um exame direto nem exato, mas ele ajuda a gente a ter uma ideia, a predizer qual é a situação do ovário daquela paciente naquele momento. Ele é uma foto do momento, só que se naquele momento ele já não é legal, ele vai dali para menos, ele vai dali para baixo. Então, eu preciso orientar aquela paciente que já não tem uma situação legal neste momento, que se ela não fizer nada, provavelmente daqui 2 anos, daqui 3 anos, vai estar pior ainda. E aí ela vai pensar em ter um filho com 38, 40 anos de idade, e de repente ela tem 32, 34, que ainda é uma idade relativamente boa, ela teria oportunidade de fazer alguma coisa agora, que seja um congelamento de óvulos ou um congelamento de embriões, a depender da constituição familiar dela, para que ela possa ter boas oportunidades futuras de gravidez e não ficar esperando com 38, 40 para começar a tentar. Aí, se ela não conseguir, ou seja, ela já gastou um tempo até aí, até ela ver que ela não conseguiu, já foi mais um período de tempo, aí ela vai investigar, aí ela vai ver se ela tem alguma coisa, e aí muitas vezes é tarde demais. E a gente pega realmente casos recorrentes de pacientes como essa que ele contou, que chegam aos 42, 43, 44 anos de idade, nunca foram advertidas ou conversado, ou num bate-papo informal, seja lá quem for, e aí eu acho que a mídia social tem um impacto muito importante e legal, e eu acho muito bacana que algumas instagramers, blogueiras, etc. e tal, hoje estejam falando mais abertamente sobre isso, sobre ovo doação, sobre congelamento de óvulos, sobre preservação de fertilidade, e tem que ser exaustivamente falado, porque realmente as pessoas, muitas não têm acesso a essa informação. E a hora que elas decidem muito tardiamente. E às vezes nem a medicina hoje, com os recursos que tem, é capaz de passar por cima daquela situação que ela se encontra naquele momento. Então eu acho que o que pode ajudar muito a medicina reprodutiva como um todo é isso, é a informação, é acesso à informação. Isso sem dúvida vai fazer a diferença. E tecnologia, a medicina reprodutiva avançou muito. A gente tem inúmeras tecnologias. Hoje se fala de inteligência artificial, a gente veio conversando no carro de incubadoras de time-lapse, de etc e tal. Hoje a gente tem inúmeros recursos. A gente forma embrião no laboratório, a gente consegue estudar a genética daquele embrião antes de colocar no útero da paciente. Então a medicina realmente ela dispõe de muitos recursos. Só que eles dependem do funcionamento do ovário, boa parte deles. E o funcionamento do ovário é como ele brinca, ele fala que é um atleta. Eu costumo falar eu faço uma comparação meio parecida, mas eu falo para as minhas pacientes, eu falo, você vai viver hoje tranquilamente, a expectativa de vida da população é acima de 80 anos de idade. Beleza, ótimo, a gente ganhou muito de expectativa de vida. Só que o seu ovário, infelizmente, do ponto de vista biológico, ele vai dar 50 anos de idade como muito, 50, 52 anos de idade, você vai entrar na menopausa. O que significa menopausa? Significa falência ovariana. O ovário parou de funcionar. Se ele parou de funcionar, daquele momento em diante é irreversível. Eu não tenho como voltar mais. Tem como pegar uma mulher que menopausou e fazer ela voltar? Não tem. É irreversível. Então eu tenho como me planejar. E isso é planejamento familiar, você conversar sobre tudo isso com a sua paciente no consultório. O ginecologista de rotina tem um papel fundamental que é muito mal exercido hoje em dia, que é de conversar com a paciente sobre tudo isso, sobre expectativa, número de filhos, fazer ela entender a cronologia. São 9 meses de gestação, 6 meses de amamentação. Se eu quiser um segundo filho, eu estou falando de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos para frente. Então tudo isso tem que ser exaustivamente conversado, tem que ter acesso à informação, porque a gente tem recursos, mas os nossos recursos também são limitados, pelo menos até o dia de hoje. A gente avançou muito, mas eles ainda são limitados. E um ovário de 40 anos de idade, obviamente, é como se eu fizesse uma comparação de eu falar assim, vamos fazer uma maratona, e eu pegar uma pessoa de 30 anos de idade para correr a maratona e pegar uma pessoa de 70 anos de idade para correr. Ambas podem terminar, podem chegar lá no final e concluir a maratona. Só que a pessoa de 30 anos
inevitavelmente, em 90% das vezes, ela vai ter melhor performance e resultado do que a de 70 anos. O ovário é igual, só que um ovário de 40 anos, como ele vai parar com 50 de funcionar, ele é como se fosse uma pessoa de 70. Então, ele vai funcionar exatamente como uma pessoa... A performance dele é exatamente a mesma que a de um corredor de 70 anos de idade. Sim. Então, a gente vai ter possibilidades. Não é porque a pessoa tem 70 anos que ela não conclui uma maratona. Não é porque a mulher tem 40 anos que o ovário dela não é capaz de gerar um embrião saudável e uma gravidez. Mas a perspectiva é muito diferente. E isso precisa ser falado. E essa pergunta que você nos fez é a pergunta que a paciente faz para nós diariamente, né? Doutor, o que é que tem de novidade? E eu te confesso que todo ano a gente vai para os congressos internacionais em busca dessa novidade, em busca desse milagre para baixa reserva, aquela paciente que tem muito pouco folículo, em busca desse milagre para paciente que tem idade avançada, e todo ano a resposta é a mesma. Então, o que a gente precisa entender é que, por mais que a medicina reprodutiva venha avançando exponencialmente nos últimos anos, a gente tem um limite biológico. Sim. Hoje a gente não consegue ter mais do que 60% de sucesso por transferência embrionária. Entendeu? Então, por mais que surjam novidades, hoje estão estudando células totipotentes, colocar stem cells ali no ovário para ver se surge a formação de outros folículos, mas nós estamos estagnados nos 60%, entendeu? Há alguns anos. Há alguns anos, e vai demorar ainda, né? Eu tenho vontade, às vezes, de ir no futuro, adiantar 10 anos, ver qual foi a virada de chave e voltar. E trazer. Porque vai acontecer, mas a gente não tem ainda. E por isso que eu falo que o combate à desinformação é a principal novidade. Porque, apesar de todas os avanços tecnológicos, está comentando, Gustavo, o nosso último investimento agora na Perfeto foi adquirir um time-lapse com a inteligência artificial. A gente está muito orgulhoso que a gente foi o primeiro do mundo a fazer essa parceria, que é o Jerry Ema. Mas se não tiver a base, que é a paciente nos procurar quanto mais jovem, ou ainda com uma contagem folicular normal ou não tão diminuída, toda essa tecnologia não vai adiantar muito, né? Então, Exato. Existe uma falsa impressão que a fertilização in vitro é a solução de todos os problemas, né? Isso já é artigo científico. 80% das pacientes vêm para consulta achando que a FIV resolve todos os problemas. E não é assim. Para duas coisas, a FIV não ajuda em nada, que é a idade. Então, uma FIV com a paciente de 30 anos é uma FIV com a paciente de 40 é outra. Só para dar uma previsãozinha. Uma paciente de até 35 anos, você precisa de 6 óvulos para ter 60% de chance de gravidez. A de 40, você precisa de 10 a 12 para ter os mesmos 60. A de 42, você precisa de 20 e 25 para os mesmos 60. Quando, na verdade, a gente sabe que quanto mais a idade vai avançando, ela vai produzindo cada vez menos. Então, a matemática chega uma hora que não fecha. Bate. Porque é isso, eu com 30 preciso de 6 óvulos, com 40 preciso de 12, com 45 preciso de 20 e poucos óvulos. Só que, se fosse simples assim, então eu vou lá e faço uma mulher de 40 produzir 20 óvulos. Tá, perfeito, se eu conseguisse fazer isso, estava ótimo. Mas não existem recursos hoje que façam uma mulher, conforme a idade dela vai avançando, ir cada vez produzindo mais que é o que ela precisa. Na verdade, ela só vai produzindo daquele ponto que ela tá para menos. E por isso que o segredo de tudo ainda reside no planejamento, reside no planejamento, reside em pegar no timing correto, no momento propício, fazer uma preparação ou repensarmos o nosso estilo de vida, se realmente a gente precisa de tudo isso, se a gente precisa ter todas as nossas conquistas na vida para depois ter filho. É uma coisa que a sociedade ela está em transformação. E antes todo mundo nem pensava tinha filho porque era a doutrina de vida da pessoa era ter filho, educar, criar. Hoje não. Hoje todo mundo, as mulheres principalmente que ganharam mais no mercado de trabalho de anos para cá, isso foi
colocado em segundo plano. Só que não foi, que eu acho que não foi nem colocado em segundo plano, foi colocado em último plano muitas vezes. E aí a pessoa não quer nem a informação. E muitas vezes a mulher, ela se sente mal de escutar coisas do tipo que a gente está falando aqui. Ela fala, nossa, mas só fica falando isso, que a gente vai perdendo a capacidade, isso e aquilo. Mas é que, infelizmente, essa informação, por mais que ela seja às vezes dolorosa, porque traduz a nossa incapacidade, a gente pensar assim, eu só vou piorando conforme os anos vão passando. É difícil aceitar isso, mas essa aceitação, ela precisa acontecer. A gente precisa passar por cima disso para entender que é realmente importante, que não é marketing, não é comercial, não é biológico, não tem nada a ver com outra coisa que não a biologia. E se a gente parar para pensar, qualquer um de nós é capaz de entender isso de maneira muito simples, porque a gente vê que na natureza, no reino animal, em qualquer outra espécie, é a mesma coisa, e o humano não se comporta diferente, é exatamente igual. Então, por mais que se fale de terapia de reposição mitocondrial, células-tronco, clonagem, isso aqui, ok, tem coisas avançando, tomara que a gente consiga, ao longo de anos, oferecer, talvez, essa busca incessante que as mulheres perguntam pra gente, algo que possa rejuvenescer o ovário, fazer ele ficar mais potente mesmo que a minha idade avance, ou retardar minha menopausa, que eu não menopause aos 50 anos, que eu vá menopausa aos 80, tudo bem, não sou eu que vou dizer que isso não vai acontecer, só que a gente hoje não tem isso, e a gente não sabe como fazer isso, não tem nada cientificamente demonstrado que possa atrasar o envelhecimento ovariano, ou até mesmo fazer um rejuvenescimento, e é isso, e muita gente, além de tudo, cai na armadilha de ficar se apegando a coisas, a possíveis milagres, a coisas do tipo, eu vou usar essa vitamina. Não, eu não preciso ir atrás, eu tô com infertilidade, mas imagina, é só começar a tomar essa vitamina aqui que depois de 6 meses eu engravido. Ou seja, a pessoa, ela tenta, e é mais fácil esse caminho, eu não crucifico, eu não acho, é natural a gente querer buscar alternativas mais simples para problemas grandes, então a gente fica pensando, e muitas vezes o casal, eles perdem, eles já começaram tarde, eles já deram um passo inicial mais tarde por questões de dinâmica de vida e tudo, e aí eles acabam retardando ainda mais, acreditando nessas crendices populares, ou de vitamina, ou é porque a escuta da família, mas é que vocês não têm, vocês têm que relaxar, vocês têm que fazer uma viagem, na viagem vai acontecer, né? E se perde mais e mais tempo. As pessoas, o casal que está vivenciando a infertilidade, é interessante isso, as pessoas não sabem o que falar e quando falam na hora errada. Esse é o feedback que as pacientes nos devolvem. É muito difícil você aconselhar positivamente o casal que está tentando engravidar. Geralmente é como o Gustavo pontuou. Viaja, esquece um pouco, engravida. E a gente sabe que isso não influencia absolutamente nada. E às vezes nós nos deparamos com uma coisa interessante, que às vezes a paciente chega para mim com 41 anos e ela me fala assim, doutor, tem 3 anos que eu estou me preparando fisicamente para vir fazer uma FIV. Eu estou com dieta perfeita, atividade física, reposição de tudo quanto é vitamina. Quando eu escuto isso, dá vontade de chorar. Que eu preferiria muito mais que ela tivesse me procurado com 37, 38 anos e a gente fosse corrigindo esses outros fatores ao mesmo tempo do tratamento, né? O impacto é nítido. Por exemplo, de forma complementar. De forma complementar. Um paciente de 40 anos, com os embriõezinhos utilizando os óvulos próprios, ela tem 7%, 5 a 7% de chance de gravidez por transferência de embrião. Mas se essa mesma paciente de 40 anos tivesse congelado óvulos aos 30 anos, o embriãozinho produzido oriundo do óvulo congelado daria para ela 40% de chance por transferência. Então, muda a vida, evita muitas surpresas desagradáveis no futuro e pode mudar a realidade de toda uma geração. Por isso que vídeos como estes... Exato. Como este tem que ser compartilhado. E eu falo a mesma coisa para as minhas pacientes, quando elas vêm com essa conversa que é recorrente em consultório, eu estou me preparando, eu consultei com uma nutricionista, eu já estou fazendo tanto de vitamina, não sei o que, faz 1 ano, 2 anos, eu também olho, eu falo para elas assim, mas vamos lá, a gente precisa ter um pouquinho de entender um pouco o que a gente está fazendo, porque quanto mais eu atrasar o seu tratamento, mais difícil vai ficar o resultado. Então, o efeito deletério do tempo, ele
provavelmente vai ser muito maior do que qualquer efeito benéfico de estilo de vida. Não que não seja importante. Uhum. Está claríssimo que ter um estilo de vida é importante, atividade física, sono reparador, controlar o estresse, etc e tal. É nítido que isso daí também são coisas positivas que se somam para o sucesso da nossa abordagem. Mas quando a gente coloca na balança o efeito deletério do tempo e todas essas abordagens acabam pesando muito menos do que o tempo. Sim. E o tempo tem um impacto muito mais significativo, por mais doloroso que seja escutar isso. Porque também é difícil escutar isso. Falar, nossa, parece então que eu fico imprestável. Muitas pacientes ficam com essa, então quer dizer que eu não sirvo mais para nada? Não, não tem nada a ver. Você serve para muito, você é ótima, você é uma mulher bem desenvolvida, tá saudável, tá fisicamente, esteticamente super bem, cresceu na sua carreira, conquistou muitas coisas, só que o seu ovário, ele não está entendendo tudo isso, ele não ninguém avisou ele, ninguém falou, isso tudo está acontecendo, então é difícil, mas eu acho que o ponto sempre da medicina reprodutiva, o principal vai ser esse, vai ser o avanço da idade, talvez um dia a gente tenha técnicas para reverter isso, pode ser que sim. Existem pesquisas sendo conduzidas, parte do meu doutorado foi envelhecimento ovariano, em função mitocondrial. A gente acredita que existem coisas que talvez, num futuro, possam trazer algum benefício, mas hoje, no dia de hoje, a gente não tem algo demonstrado. E elas perdem muito. E tem os gurus, né? A gente está cansado de ver os gurus da fertilidade no Instagram. Promessas, assim, absurdas, assim. E aí... Que, na verdade, é um desserviço. Um desserviço. Né? E aí, não vou tirar a parte médica disso, porque tem médicos que se incluem, mas tem médicos, tem nutricionistas, como tudo ficou uma coisa muito comercial, também a gente tem que ter esse cuidado, acabam, não, vem aqui que eu vou fazer o seu antimileriano sair de 0,5 e ele vai para 2. Você faz essa dieta, esse protocolo de injetável, isso e aquilo, e a gente vai melhorar seu antimileriano. E, cientificamente falando, com que propriedade aquilo está sendo afirmado? Como? Então quer dizer que o mundo inteiro faz um esforço absurdo, gastam milhões de dólares, de euros em pesquisas para tentar reverter isso, mas você com uma simples vitamina e uma dieta conseguiu. E o mundo inteiro não sabe, só aquela pessoa sabe. Uhum. Ela tem o conhecimento da fórmula mágica que o mundo inteiro está procurando e só ela tem o conhecimento. Então eu sempre falo para os pacientes também, tomarem um pouquinho de cuidado com as informações. A gente tem informações boas, mas tem informações muito ruins também, e essas ruins é um prato cheio para quem está fragilizado. Se você está fragilizado, é muito fácil você se perder nessas coisas ruins, entendeu? E ficar rodando em círculo e perder o seu tempo ali. A vulnerabilidade deixa as mulheres aí, nesse caso, mais acessíveis a informações inadequadas. Tem sempre uma história assim, mas minha vizinha engravidou com 47 anos. A filha da minha prima engravidou com 48, 46. Por exemplo, eu lembro muito bem dessa história, comentei com vocês sobre o David Keefe. Dos motivos que ele escolheu a reprodução humana foi porque a mãe dele teve ele com 47 anos, de forma espontânea. Então, a vida dele é estudar telômeros, o que isso impacta na vida biológica. Mas, o que a gente tem que entender? A exceção, ela existe. Sim. Ela sempre existiu e sempre vai existir em qualquer área. Então, quem nunca escutou, por exemplo, um paciente acaba de sofrer um acidente automobilístico, o médico fala para ele assim, você tem 10% de chance de voltar a andar novamente. Passa 6 meses, a pessoa está andando. Não é verdade? Tem um diagnóstico de um câncer de cabeça de pâncreas. Eu te dou 2 meses de vida. A pessoa vive 8 anos. Eu tive um caso desse na família. 8 anos. Então, a exceção, ela sempre vai existir. Agora, eu não posso pegar a exceção e colocar ela como regra. Sim. Né? Então, é o que eu falo para meus pacientes. Você prefere arriscar tudo e estar ali dentro da curva de Gauss? Porque existe uma coisa que chama curva gaussiana. Então, 95% das vezes, você vai cair na média para a sua idade, para a sua estatística. 2,5% vai ser um resultado abaixo, 2,5% vai ser um resultado acima do esperado. Eu falo para ela, você prefere arriscar a chance da sua vida, o seu sonho, estar no grupo de 2,5% ou a gente fazer um diagnóstico sério, tomar todas as medidas cabíveis e fazer uma boa trajetória para o seu tratamento, né? Então, esse recado também não deixa de ser importante. Sim.
Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês novamente, riquíssima, riquíssima. Obrigada por essa mensagem que com certeza a gente vai conseguir levar a muitos casais, a muitas mulheres, né? E são informações essenciais aí, fundamentais para a gente se precaver de perder tempo mesmo com soluções inadequadas. Na verdade, não chegam nem a ser soluções, né? E eu quero que vocês divulguem aí as redes sociais de vocês, porque querendo ou não, a gente está aqui e a nossa audiência com certeza deve estar curiosa para saber qual que é o Instagram de vocês, como que fazem para entrar em contato, em qual clínica vocês atuam atualmente. Pode registrar. Bom, para quem está acompanhando aqui, então, a gente, eu sou o Dr. Gustavo Nardini, especialista em reprodução humana. Basicamente, hoje eu dedico dedicação integral para casais com infertilidade ou mulheres, casais sejam hétero, homossexuais com infertilidade e mulheres que desejam preservar a fertilidade. Eu sempre compartilho muitas informações, dicas, coisas que a gente, instruções, leva informação para inúmeras casais e pessoas que estão passando por situações desse tipo. Então, se vocês puderem, me sigam ali no Instagram, é @dr.gustavonardini, meu Instagram. Eu atendo na clínica Mater Prime, em São Paulo. Hoje nós somos uma clínica com laboratório, podemos dizer aí que somos uma das maiores clínicas do Brasil, fazemos mais de 2.000 tratamentos por ano ali na clínica. Então, temos uma expertise, uma dedicação muito grande para isso, e eu espero por vocês para a gente bater um papo e ver a melhor maneira de ajudá-los. Perfeito. Maravilha. E eu sou Ricardo Pimentel, no Instagram é Dr. Ricardo Pimentel. Quem começar a nos seguir lá vai escutar um pouquinho dessa mistura que a gente falou aqui hoje. Então, você vai escutar muito sobre reprodução humana e sempre tentando levar para vocês informações de confiança, informações sérias, uma medicina baseada na parte científica realmente, com essa pitadinha aí da espiritualidade, dessas reflexões profundas dos obstáculos que a gente enfrenta aí na vida. Atualmente, eu sou diretor científico e diretor técnico da Perfeto Reprodução Humana, lá em Goiânia, Goiás. Hoje nós somos a maior clínica do Centro-Norte brasileiro. Somos 4 sócios, Dr. Luiz Augusto, Dr. Luiz Teixeira, doutora Natália e eu, Ricardo Pimentel. E teremos o maior prazer em receber vocês lá, com toda a alegria do mundo. E agradecer mais uma vez a oportunidade do podcast Além do Jaleco. Realmente uma iniciativa muito interessante, vocês estão de parabéns, para que mais informações de qualidade cheguem aí aos nossos ouvintes e às nossas pacientes. Perfeito, perfeito. Obrigada pelo tempo de vocês de novo, pela distância aí, né? Chegou até aqui, diretamente de Goiânia, de São Paulo também. Obrigada. Então, eu quero pedir para vocês, se fizerem sentido aí para vocês, sigam aí o nosso canal, né? Compartilhem também esse vídeo para aqueles que tanto precisam ter essa informação, né? Riquíssima, e para que a gente também conscientize o maior número de pessoas possíveis, né? Acredito que seja isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês.